CBN, Café com Política. 10h42, cientista político Bruno Silva aqui com a gente para falar um pouco mais nesta reta final da corrida eleitoral, do debate que aconteceu ontem aqui em Campinas com os candidatos, os 3 candidatos, os primeiros colocados em pesquisas e também aqueles que têm maior representatividade no Congresso Nacional, Rafa Zimbaldi, Pedro Tourinho, também Dário Saad. Acompanhou, conseguiu, Bruno Silva, porque ontem teve debate para todo lado, né? Vamos lá, muito bom dia primeiro, Sandra, Felipe Pereira, bom dia. Né, e todos os nossos queridos ouvintes. Teve debate que não acabava mais, né, Sandra? Mas confesso que eu fiquei mais mergulhado, obviamente, em Campinas, né, e Ribeirão Preto, até para a gente poder trazer as informações aí para os nossos queridos ouvintes nas rádios CBN, né? Na verdade foi assim, Sandra, eu tive 2 impressões do debate, depois eu vou falar um pouquinho de como eu fiz a leitura dele, né? Primeiras impressões, eu acho que foi um debate marcado por aquilo que se esperava, de modo geral, dos opositores em relação a Dário, que obviamente está fazendo a defesa da sua atual gestão, e por isso tem os dados na mão, toda vez que falou sobre as políticas dos serviços públicos, procurou trazer esses dados, falou do BRT, por exemplo, falou do Mário Gatinho, né, falou, por exemplo, até dos programas da prefeitura em relação à questão PET, à questão animal, falou sobre infraestrutura, enfim, fez a defesa geral do seu governo. E do outro lado, obviamente, a Rafa Zimbaldi e o Pedro Tourinho fizeram ali as críticas em relação ao governo. Agora, a questão que eu acho que é mais interessante é compreender como que o debate se desenvolve e quais as narrativas que foram sendo construídas, porque isso dá muito tom de como foi a própria campanha, de alguma forma, até aqui por parte desses candidatos, né, Sandra? Então você pega, por exemplo, o Dário Saad, ele tentou justamente fazer o quê? Ele tentou não recuar das acusações que ele sofreu, principalmente em relação à questão da sua candidatura, né, que o Pedro Tourinho tentou explorar bastante, né, o fato de que está lá dentro do prazo recursal, cabe agora à segunda instância fazer toda a avaliação, né, então ele não ficou se omitindo disso tudo, não, ele dava respostas muito contundentes e ele tentou construir uma linha de argumentação onde, por um lado, ele criticava e meio que ironizava o PT, e aí isso foi muito sutil, porque em vários momentos ele falou assim, né? Tá vendo quando eles me atacam? A esperança vai vencer o medo. A esperança vai vencer o medo, só para contextualizar para o nosso ouvinte, era o lema de campanha de Lula em 2022, de alguma forma, né? Então ele tentou fazer uma invertida dentro disso para dizer que ele era a esperança, enquanto, né, os outros estavam tentando fazer um medo, um terrorismo em cima dele. E ele também chegou em vários momentos a sugerir que o Rafa Zimbaldi era uma espécie de linha auxiliar do PT, né, no processo ali do debate, devido às dobradinhas que em vários momentos acabou acontecendo do Rafael Zimbaldi fazendo com o Pedro Tourinho, mas por uma questão óbvia, porque ambos adotaram o discurso de fazer as críticas em relação a Dário. Então essa foi, de maneira geral, a leitura. O Pedro Tourinho, por exemplo, tentou em alguns momentos sair um pouco dessa lógica, porque viu que não estava funcionando muito bem também, e aí foi para uma dimensão mais propositiva para mostrar o apoio que tem do governo federal e como teria a capacidade de poder destravar várias das obras ali, vários dos investimentos que seriam necessários devido a essa porta de entrada mais facilitada que teria com o governo federal. O Dário fez o tempo todo uma referência principalmente em relação ao governador do estado, Tarcísio de Freitas, e o Rafa Zimbaldi ficou, vamos dizer assim, sem palanque político, mas tentando chamar a atenção, né? Sem palanque político nesse sentido dos padrinhos, né? Mas tentando chamar a atenção para a sua trajetória como deputado e as contribuições que ele fez de alguma forma para o município. Mas assim, para quem acompanhou a fundo, várias falas ali, como diz no popular, com possibilidade de virar, Felipe Pereira adora, memes. E frases prontas, né, Bruno? Daquelas Exato. já utilizadas ao longo de toda a campanha eleitoral, assim, não fugia um discurso praticamente pronto mesmo, né? Exato. Você quer ver um momento que isso ficou nítido? Quando, por exemplo, lá no meio do terceiro bloco, lá no começo do terceiro bloco, né, o Pedro Tourinho pergunta para o Rafa Zimbaldi e fala a respeito das questões envolvendo a questão caótica da saúde, fala da cidade e tudo mais, né? E aí o Rafa Zimbaldi fala assim, o que mais se ouve, o que mais se ouve no centro de Campinas hoje é justamente aluga-se e vende. O que eu quis dizer com isso? Quis dizer que a atual gestão abandonou muito mais as políticas ali no centro de Campinas, ao invés Bruno, tá ficando um pouco abafado o seu áudio aí nessa colocação de exemplificar o
o momento aí. Vamos tentar refazer a conexão para ver se melhora aí a qualidade de áudio do Bruno Silva. Tava que só mais abafado, Bruno. tava não sei meio picotado, meio esquisito também, aí a gente não tava conseguindo compreender totalmente. Bruno tá comentando justamente os detalhes do debate da IPTV que foi realizado ontem à noite, aqui na cidade de Campinas, e que repercute de uma forma bastante importante hoje no cenário, né, político, nos bastidores da política. Lembrando que a CBN vai ter uma grande cobertura nesse fim de semana. Amanhã, no Manhã CBN, nós vamos também trazer todos os detalhes para vocês. E domingo, desde as 6 da manhã, estarei aqui trazendo as notícias, a movimentação do trânsito e também todas as informações que você precisa saber. Vamos ver se o Bruno Silva melhorou. Será que melhorou agora? Agora sim. Sim, agora Bruno. sim. Foi. Ah, muito bem, né? Desconectei e reconectei tudo aqui, né? Espero que não sejam os candidatos tentando não deixar que eu fale, né? Tô brincando, gente, tô brincando, né? Mas você ia perceba. colocando, né, pontuando o que aconteceu ali no início do terceiro bloco do debate em relação às falas, né, que foram colocadas dentro daquilo que a gente vinha discutindo aí de frases prontas e que podem, inclusive, ser utilizadas aí ainda a tempo da votação. Exato, que aí quando o Rafa Zimbaldi fez referência, por exemplo, a uma relativa situação de abandono do centro da cidade, onde ele entende que é o ponto mais sensível do atual governo, disse que o que mais se tem por lá não era nada do que o Dário estava falando dessa cidade maravilhosa, mas seria a ideia de aluga-se e vende-se, né? Então, quer dizer, mostrou ali o que seria um problema, né, de relativo abandono. E Pedro Torinho começou cada vez mais a usar um bordão, né, que é o bordão do candidato do mês que vem, quando ele fez referência principalmente a Dário e seguiu dentro dessa lógica nas críticas que ia fazendo em relação ali às políticas de modo geral, né? O que então acabou ficando, vamos dizer assim? Em alguns momentos, Rafaelzinho, na maior parte do tempo, 3 linhas se fizeram. Rafael Zimbaldi tentou fazer um desgaste em relação a Dário, mostrando de alguma forma a sua incompetência, a sua incapacidade em lidar com os problemas e dizendo que ele seria a grande solução em relação a isso tudo. Pontuou a questão da justiça eleitoral como um todo, né, que é onde está a situação da candidatura, chamou a atenção também para obras que não terminam, falou bastante da qualidade do transporte público que para ele falta e muito das questões de saúde. Pedro Tourinho tentou de alguma forma conectar o fato de ter uma porta aberta mais facilitada com o governo federal, porque disse que somente com essa, vamos dizer assim, trazendo esses investimentos para Campinas, seria possível resolver os problemas que são os problemas mais sensíveis e fez os ataques direto a Dário também em alguns momentos pontuais. E, de maneira geral, Dário teve que construir uma narrativa de defesa em relação à sua atual gestão e, hora ou outra, tentou fazer essas frases mais de impacto, essas invertidas mais de impacto, sugerindo, inclusive, a seguinte linha de argumentação, de que tanto Pedro Tourinho quanto a Rafa Zimbaldi não gostam de Campinas e não se preocupam tanto assim com Campinas. Inclusive, em determinado momento, ele virou para Rafa Zimbaldi e disse o seguinte: eu acho que você deveria ser candidato a prefeito em Hortolândia, porque você mandou mais recursos para lá do que necessariamente para Campinas. Então, assim, essa lógica de ataque teve posta, mas teve também o debate sobre políticas e projetos dentro da linha que era esperado. Dário se defendendo da sua gestão, os demais atacando e mostrando as inconsistências. Né? Sem grandes surpresas, né? Agora vamos saber a leitura de quem vai escolher, né, entre todos os candidatos à Prefeitura de Campinas e se realmente vão comparecer, né, no domingo de votação. Esse agora é o desafio, né? A gente espera que as pessoas votem, participem de forma consciente, façam as suas escolhas nessa reta final, né, Sandra? É isso. Bruno, estamos juntos ao longo do fim de semana. Estamos juntos, final de semana diferentão, né? Então a gente estará junto aí, sim, não há a menor dúvida, fazendo a cobertura, trazendo as análises do ponto de vista e as reflexões, né, senhor Felipe Pereira? É isso, o Bruno vai fazer companhia a gente amanhã, no sábado, no domingo, na programação especial, na segunda-feira, na terça, trabalho de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de madrugada, tarde, de noite, é tudo, é isso. Até amanhã, Bruno. Até, gente, abração para os nossos queridos ouvintes, valeu. IPTV é notícia na CBN. Aqui com a gente, o mediador do debate. A propósito.